Ser autodidata tem a ver com caçar a informação e não esperar ela vir até você. Não tem nada a ver com dom divino, nem ser a pessoa mais inteligente. Eu vou te mostrar como ser um autodidata e começar a aprender coisas até complexas, sem ter que, por exemplo, ficar comprando um monte de curso. Meu nome é Ícaro, eu sou seu amigo na internet e já se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, fechou? Pra aprender isso, você tem que começar a estudar diferente do que você vê na escola, diferente do que você já viu na escola. Vamos supor que você compra um curso ou você tá na escola, aí você assiste aula 1, aula 2, aula 3, até o que? Na 10 você já tá morrendo, você não aguenta mais. Por que que isso acontece? Não é porque você é burro, não é porque você tem TDAH, nada disso. É porque aquela forma de ensinar não foi feita pro seu contexto de vida. O sistema tradicional, a gente cria alunos, mas na verdade a gente tem que criar estudantes. Qual que é a diferença? O aluno ele é mais passivo, ele tá ali, ele assiste a aula, anota, faz tudo exatamente como ensinam para ele. O estudante ele vai atrás da informação. Tendo isso em vista, então você tem que criar uma forma de estudar. Você tem que ser, além disso, um observador nato, assim. Você tem que observar muito, mas não é um observador passivo. Eu criei um método quando criança que eu nem sabia que ele já existia, mas sem querer eu acabei, né? O método normal de um aluno estudar é que nem eu falei, ele fica lá, anota tudo que tem na lousa, e depois lê e fica lendo para ir para a prova. Isso pra mim sempre foi muito chato. E aí eu resolvi criar um jogo para mim poder estudar. Tipo, eu pensei assim, e se eu fosse o professor, o que que eu colocaria na prova? Vou dar um exemplo aqui na minha tela, é uma coisa bem básica, tá? Só para você entender o contexto. Vamos supor que é esse daqui que eu tava estudando lá na escola, tá? Eu peguei um texto aqui bem básico sobre cérebro. Aí tá aqui. O cérebro é o computador central de nosso corpo, localizado dentro da caixa craniana e faz parte do nosso sistema nervoso, tá? Aqui é uma afirmação. Então, o que que eu fazia? Como isso daqui é uma afirmação, eu fazia uma pergunta em cima disso daqui. Por exemplo, o que que o professor poderia perguntar daqui? Se isso daqui é uma afirmação, vamos transformar isso aqui em dúvida. Aí tá lá. O cérebro é o computador central de nosso corpo. Aqui já tem uma pergunta. O que que é o cérebro? Aí a resposta. O cérebro é o computador central de nosso corpo. Tá? Então, o que que eu fazia? Eu escrevia a pergunta e embaixo eu escrevia a resposta. O que que é o cérebro? Ponto de interrogação. O cérebro é o computador central de nosso corpo. Pronto, isso é a primeira pergunta. Aí, ó, localizado dentro da caixa craniana, faz parte do sistema nervoso. Tá? Onde fica localizado o cérebro? E ele faz parte de qual sistema? Então, são duas perguntas aqui. Então, você escreve a pergunta e escreve a resposta. Escreve a pergunta e escreve a resposta. O cérebro representa 2% da nossa massa corporal, porém consome mais de 20% do nosso oxigênio. Aqui, afirmação de novo. E aí a gente pode fazer uma pergunta em cima disso. O cérebro representa quantos por cento da nossa massa corporal? E consome quantos por cento do nosso oxigênio? 2% e 20%. Obviamente, aqui eu peguei um negócio bem básico, mas você pode fazer isso com um negócio mais complexo e uma resposta um pouco maior e tal. Mas isso daqui eu fazia quando eu era criança e eu me dava muito bem na prova. E depois de escrever tudo isso, eu lia só a pergunta e a resposta. Pergunta e resposta, pergunta e resposta. Depois de um tempo de ler, tipo, umas 3 vezes cada pergunta e resposta que eu fiz, eu descansava uns 10 minutos, depois eu voltava com a folha e lia só a pergunta e tentava lembrar da resposta. Entendeu que aqui eu não estou estudando passivamente, eu estou indo caçar a informação? Geralmente, o modo de estudar, você vai informação A, B, depois a C. E se você não entender a A, dificilmente você vai entender a C. Mas o autodidata, ele tem tipo um quebra-cabeça próprio, ele não começa certinho, sabe? Tipo, ele pode catar informação do meio, depois da ponta e daqui, dali, e vai chegar uma hora que as informações vão juntar todas. Para resumir bem de uma forma, acho que melhor, é que o autodidata, ele estuda com base do que ele precisa agora, entendeu? Não, tipo, eu vou estudar tudo para entender um negócio desse tamanho, não. Eu vou estudar primeiro isso daqui que eu preciso agora. Outro exemplo, eu sou editor de vídeo, mas quando eu aprendi isso, eu não precisei estudar, tipo, lá desde o começo, história do cinema e blá blá blá, nada disso. Eu não tô desdenhando, tá? Eu tô falando da forma que eu escolhi estudar. E aí, como é que eu fiz? Eu fui pela necessidade, tipo, olha, eu preciso editar um vídeo. Como é que eu corto esse vídeo? Então, eu fui primeiro entender, estudar como que corta um vídeo. Depois eu precisava de uma transição, eu fui pesquisar como que faz uma transição. Eu fui pela demanda. Não aprender tudo desde o início, sabe? E aí é aquilo, eu fui montando um quebra-cabeça de uma peça daqui, outra de lá de baixo, outra lá de cima, outra aqui do meio. E, tipo, era uma bagunça, mas com o tempo eu tinha tanta informação que as peças começaram a se encaixar sozinha.
sabe? E aí eu comecei a entender muito mais sobre. É basicamente você aprender enquanto anda, porque o movimento ele vai te gerar dúvida e a dúvida vai te gerar aprendizado. Outra coisa que me fez aprender muito, tipo, e eu uso muito pra aprender coisas novas e tal, é você copiar descaradamente uma coisa que você viu pela primeira vez. Então você vai tentar fazer aquilo igualzinho, o máximo que você puder. Como eu trabalho com vídeo, eu via muitos vídeos do Gaveta, por exemplo, e eu tentava fazer as coisas que ele fazia, não as absurdas que ele faz, porque, né, mas as coisas que eu via que dava pra fazer, sabe? E aí eu pausava os vídeos tipo, e falava, nossa, olha como é que ele faz, olha esse efeito, a imagem se movimenta dessa forma aqui, como é que eu posso fazer da imagem se movimentar igual, sabe? E aí depois ele coloca um barulhinho na hora que entra um texto, como é que eu faço isso? Onde eu busco, onde eu acho esse barulhinho? Entendeu? É curiosidade e você vai pra cima, você vai caçar. Ficava ruim no começo? Ficava, mas eu aprendia mais ou menos ali como é que faz. A intenção da cópia é você entender o processo, tá? É entender como é que faz. Depois que você dominar como é que faz, aí você coloca o seu estilo, tá? Aí coloca a sua marca, coloca você lá, a sua cara lá no projeto. E tem uma parada que é uma regra das 24 horas. Se você aprendeu alguma coisa nova hoje, faz nas próximas 24 horas. Nem que for bobinho, nem que for rapidinho, faz, porque aí o cérebro grava aquela informação. Porque se você passar 24 horas, 48 horas, sei lá, sem nem tentar fazer aquilo que você viu, o seu cérebro vai esquecer muita coisa daquilo, se não esquecer tudo. Ele basicamente joga aquela informação no lixo. E aí, como é que você vai ter certeza que você aprendeu aquilo que você está tentando, né? Aqui mostrei 3 técnicas diferentes do que você pode fazer. Tenta explicar para uma criança. A criança tem que entender aquilo que você está explicando. Se você conseguir explicar de forma didática, já era, você matou. Eu vou te dar uma prova real disso daqui. No meu primeiro emprego, eu era jovem aprendiz. E aí tinha obrigação de fazer o curso uma vez por semana. E aí o meu primeiro emprego, eu trabalhava numa faculdade. E eu trabalhava na área dos computadores lá, de TI e tal. E aí eu aprendi com a minha chefe como montar o computador, pra que peça servia e blá blá blá. E basicamente eu trabalhava sozinho nessa sala, porque minha chefe tinha 2 empregos. Ela ia um mais cedo e depois, mais tarde, ela trabalhava lá junto comigo. E enquanto ela não estava lá, eu tinha que me virar muitas vezes. Então eu tive que caçar, eu tive que ser um caçador. Nesse curso específico, que era obrigatório fazer, era um curso de computação. Então, eles ensinavam tudo e tal, e como funciona o computador, as peças e tudo. E pra mim, aquilo foi um prato cheio, porque eu trabalhava com aquilo, eu já sabia. E para concluir o curso, eu tinha que fazer uma apresentação sobre esse tema. O resultado foi que eu caçava tanta informação, que eu já sabia tanto, que aí pra mim a explicação fluiu. Eu expliquei de uma forma tão didática que depois de concluir a apresentação e tal, os caras me chamou num canto e perguntou se eu não queria dar aula lá. Cara, você explica tão bem, tipo, você explicou tão fácil que eu queria que você desse aula aqui. Só que aí eu era menor de idade, aí eu não podia dar aula lá, então não deu certo isso daí. Então aquele negócio de eu ter que correr atrás de muita informação me deu um conhecimento que eu consegui explicar de forma didática para qualquer pessoa. Por isso que eu falo, se você conseguir explicar para uma criança e ela entender de forma simples e didática, você aprendeu totalmente. Só que não se iluda, porque o autodidata não é aquela pessoa que sabe tudo, que aprende qualquer coisa, porque tem coisa que depende. Tem coisa que exige faculdade, prática supervisionada, tipo, eu não vou virar um médico, um engenheiro do só ler no PDF, né? Mas usando essas técnicas que eu expliquei, mais de 90% das coisas, assim, você consegue aprender. E não vai ser sempre o mar de rosas, você vai errar, porque faz parte do processo. E errar, pra quem é autodidata, não é o fim do mundo. Tipo, é uma informação. Tipo, se você chutar a bola e você queria chutar pra esquerda e ela foi pra direita, tipo, você tem que pegar essa informação. Se eu chutei desse jeito e ela foi pra direita, eu tenho que mudar a forma que eu vou chutar. Então, é uma informação pro autodidata. Não é o fim do mundo quando ele erra. Só que ele não fica perguntando, ô professor, me ensina aqui como é que chuta. Não, ele vai atrás, ele tenta chutar de várias formas diferentes até ele entender a forma que ele vai chutar pro lado que ele quer. Então, pra ser autodidata, basicamente, você tem que caçar.